Algumas semanas atrás, ou meses, sei lá, começamos a ouvir rumores de que a Valve estava desenvolvendo o seu próprio PC portátil. Depois, encontraram no sistema traços de algo chamado SteamPal, com configurações de periféricos e controles, e agora eles enfim saíram da moita e anunciaram que é verdade mesmo. Vem aí o Steam Deck. Depois do susto inicial, chegou a hora de falar do que ele representa e do que ele pode entregar como hardware. E a gente fala sem emoção sobre as expectativas que temos para o aparelho baseado no que temos de dados até aqui. As maiores dúvidas são em relação ao que o hardware pode entregar. Então vou fazer as minhas considerações. São 4 cores com 8 threads na arquitetura Zen 2, que é a mesma da série Ryzen 3000, com uma GPU da arquitetura RDNA 2, que é a mesma da série RX 6000, e 16 GB de RAM LPDDR5 compartilhada. A CPU tem clock que pode variar de 2.4 a 3.5 GHz. A GPU tem clock que pode variar de 1 a 1.6 GHz. Para quem gosta de medidas referenciais, em teraflops temos de 1.1 a 1.6 teraflops. Até por uma questão de semelhança, a primeira coisa que vem à mente é o Xbox Series, principalmente o Series S, que é uma boa referência pelo perfil de configuração mais modesto em relação ao Series X. Os dois aparelhos usam processadores Zen 2, os dois aparelhos usam GPUs RDNA 2. O Series S tem só 10 GB de RAM GDDR6, sendo que 8 deles são disponíveis para os jogos, e mais rápida do que o Steam Deck vai oferecer, mas em menor quantidade. O Steam Deck terá 16 GB LPDDR5. LPDDR5 é importante porque quanto maior a largura, maior o aproveitamento de potência da GPU. E a Vega era limitada a DDR4, que entregava bem menos largura de banda. Já se você gosta de pensar nas maçãs da caixa passada, ou seja, Play 4 e Xbox One, o Steam Deck estará consideravelmente acima do Xbox One e pouco acima do PS4 base. Acredito eu que na ordem de 20 ou 30%. Isso é assustador quando a gente pensa no consumo, porque o Play 4 base consumia de 90 a 150 watts, dependendo do jogo. O Steam Deck vai consumir, de fábrica, 15 watts. Explico. De fábrica porque o TDP é atribuído por configurações de BIOS que a Valve pode liberar ou não. O meu Win 3, por exemplo, vem com 3 possibilidades direto na BIOS: 15 e 20, 20 25 e 25 28. Isso relativo aos power limits do aparelho. Fora isso, eu posso ajustar os parâmetros dentro do Windows com ferramentas externas e posso chegar até os 40 watts, embora eu só recomende esse nível de descarga quando ligado direto na fonte de alimentação. Na bateria, nem pensar. A Valve disse que o deck é, para todos os efeitos, um PC. E o PC tem, por definição, essa liberdade de configurações e ajustes. Eles, ou a comunidade, deverão acabar disponibilizando ferramentas para esses ajustes de TDP. Então restaria saber como o hardware responde ao aumento de energia disponível. Esse ganho não é necessariamente linear. Por exemplo, se o TDP base do deck é de 15 watts, se você dobrar para 30, isso vai te dar mais desempenho, mas não vai dobrar, não necessariamente. Então a gente tem que esperar para ver o rendimento disso. Voltando ao Series S, a Digital Foundry fez uma tabela, e eu não vou fazer outra só para dizer que fui eu que fiz, em que ela demonstra bem as similaridades e algumas diferenças entre os modelos. Essa tabela está na tela aí agora. Atenção ali aos teraflops que eu já citei. Primeiro, de novo, é importante deixar claro que o teraflop é uma medida referencial que só tem utilidade se avaliada dentro das mesmas arquiteturas, o que é o caso aqui. O Xbox Series S tem 4 teraflops com processador Zen 2 e vídeo RDNA 2. E o Steam Deck tem de 1.1 a 1.6 teraflops com Zen 2 e RDNA 2. Então são as mesmas medidas, são maçãs com maçãs. Em CPU, no Steam Deck a gente tem 4 cores e 8 threads em no máximo 3.5 GHz. E no Series S a gente tem 8 cores e 16 threads em 3.6 GHz fixos. Isso quer dizer que se a CPU do Steam Deck estiver no máximo da performance, o desempenho é de aproximadamente metade do que o Series S te entrega. Numa primeira análise isso pode até parecer pouco, mas não é verdade.
Isso representa aproximadamente 3 ou 4 vezes o que o Jaguar da geração passada entrega. Jaguar que tinha 8 cores e clocado em 1.6 GHz no caso do Play 4. A gente sabe o que a lógica daqueles jogos entrega, a gente sabe o que aqueles consoles entregam. Eles entregaram muito com a CPU que no lançamento já era ultrapassada. Ela foi o grande gargalo da geração passada. Metaforicamente, se os consoles fossem atletas, o Jaguar teria sido uma bola de ferro amarrada no pé deles. Quem mais sofreu com isso foram o Play 4 Pro e o One X. Indo para a GPU agora, no Series S são 20 Compute Units entregando 4 teraflops, enquanto no Steam Deck são 8 entregando de 1.1 a 1.6 teraflops. Atenção nesse de 1.1 a 1.6, porque isso tem a ver com o perfil de consumo ou performance do aparelho. Segundo a Valve, o aparelho tem TDP base de 4 a 15 watts, mas não se sabe até onde isso pode ser configurado. A CPU só vai te entregar esses 1.6 teraflops operando com a CPU no máximo e a GPU no máximo, e nesse caso o TDP vai ser de 15. O consumo vai ser maior. Isso não é opinião, é fato. A definição desses padrões de consumo é o determinante no tempo de uso. Eu entendo que é adequado dizer que o Steam Deck é meio Series S. Isso porque mesmo que ainda seja menos que 50% da potência bruta do Series S na GPU e use memória mais lenta, acredito em algumas melhorias específicas de arquitetura na GPU e é muito possível que tenhamos o Fidelity FX Super Resolution disponível de cara para desafogar um pouco a questão da resolução com muito pouca perda, principalmente considerando uma tela tão pequena. Como vocês sabem pelos vídeos que eu tenho feito, eu tenho um GPD Win 3. A resolução da tela é de 1280 por 720 e ela é uma tela de 5.5 polegadas. É o mesmo tamanho da tela do Switch base. Claro que quando você diminui a configuração de resolução das sombras, você nota na tela, mas muita coisa passa despercebido na tela menor. Quem tem o Switch também e usa no modo portátil e no modo dock, também pode falar sobre isso. Sobre o Win 3 especificamente, eu acredito que o Steam Deck vai entregar mais ou menos o que ele entrega, mas com uma vantagem óbvia. Os drivers de vídeo da AMD são muito melhores que os da Intel. A Intel ainda escorrega muito aqui. A bateria do deck é de 40 Wh e a Valve diz que dura de 2 a 8 horas. Numa situação de exigência máxima, o SoC leva 15 watts, enquanto o resto do sistema consome aproximadamente 5. 20, portanto. A bateria é de 40 Wh. A conta é simples, o que você tem são 2 horas de bateria. Agora, nem todo jogo precisa da potência máxima, e você vai ter que experimentar para fazer o balanço. Eventual implementação do FSR vai ajudar nesse ponto, tanto visualmente quanto na bateria de forma derivada. Testando em 3, eu descobri que o Final Fantasy XV pode rodar em 10 watts do SoC, mais os 5 do sistema, e me dá aproximadamente 3 horas de bateria. A do Win 3 é de 45 Wh, desde que eu rode em 30 quadros com 75% da resolução interna. Então, na prática, eu estou rodando o jogo a 720p, mas com a resolução de renderização de 960 por 540. Assim, até onde eu testei, o jogo consegue manter os 30 quadros sem muito problema. É claro que existe um custo visual, mas que não é tão considerável numa tela de 5.5 polegadas. Citando outros exemplos, o Yakuza Like a Dragon roda a 30 quadros com escala de resolução em 100% e com configurações em um mix de médio e alto com 15 watts. Forza Motorsport 7 roda em 720p dinâmico médio e em 60 quadros em 15 watts. Eu posso melhorar esses números? Eu posso. Consegui até os 30 ou 35 watts e rodar tudo com mais folga, melhores configurações, mais quadros, mas existe um custo de temperatura e consumo. O mais importante é aceitar que não tem novidade aqui. Baterias são limitadas. Quem tem notebook gamer já faz esse tipo de jogo dentro do jogo para esticar a duração da bateria. Agora, se o cara espera 4, 5 horas no talo dos 15 watts, vai cair do cavalo. Justamente por ser um PC, e segundo a Valve, aberto, acredito que ele vai poder ser configurado para ir além dos 15 watts. E nesse caso, mais por uma questão de conservação da vida útil da bateria, eu não iria além dos 25 watts no modo portátil. No dock, alimentado pela tomada, vai até onde a temperatura permitir. Até os 70, 75 graus eu considero seguro. Tem gente que mete 35, 40 watts no portátil mesmo. Tem gente que vai até os 90 graus no dock. São escolhas pessoais. Essas foram as minhas considerações sobre o Steam Deck, sobre o que você deve esperar dele e do quanto ele pode efetivamente entregar.
Se você tiver alguma dúvida ou consideração, faça nos comentários e a gente conversa. Por hoje é só. Eu agradeço pela paciência e até a próxima.